Página 430, Geografia. Pode começar a leitura. Teorias demográficas e movimentos populacionais. Quando você ouve falar em população, o que você pensa? É possível que você imagine um grupo de pessoas, não é a mesma coisa. População é isso, um conjunto de pessoas. No entanto, para a geografia, a população é compreendida como um conjunto de pessoas com determinada característica em comum, ou seja, esse grupo deve compartilhar um espaço geográfico, ideias, histórias e culturas. A população de um país possui características semelhantes, o que reflete diretamente na forma como ocupar a organização e usar o espaço. B. Na geografia, é importante percebermos que a característica de uma população para entender seus hábitos e valores, e assim compreender as diferenças formadas de uso do espaço. A imagem aparece quando eu vou na 25, aí tá cheia, por causa que minha avó tem que ir lá para comprar os panos dela. Ela costura. Aí tá assim, parece lá. Eu fico sem paciência. Lotado. Eu fico, mãe, por que você tinha que chamar pra mim? Eu tava mó feliz, né, pra ir. Aí daqui a pouco eu vejo aquele monte de pessoas, loja tudo cheia. Aí dá aquele dor no coração, sabe? Porque eu não fiquei em casa. Pode continuar? O que é demografia? Oi? Demografia. Calma que a gente vai chegar lá. Vai, continua. Saudade de uma praia. A população é um aspecto importante para a geografia, pois paisagens e os lugares são compreendidos e estudados com base na relação que os grupos humanos estabelecem com o espaço, ou seja, no modo como ocupam e transformam. Os estudos geográficos têm por objetivo compreender os efeitos das ações humanas no espaço geográfico. É a maneira como esse espaço também influencia o ser humano. Por isso existe na geografia uma área que estuda especificamente as populações chamada de democracia. O que é democracia? Entenderam? Ciência que estuda as populações. Chamada de demografia. Demografia? Pro, você pode repetir de novo? O quê? Isso aí que você acabou de falar? Aqui no texto, é a ciência que estuda as populações, é a demografia. Valeu. Por exemplo, natalidade, produção econômica, migração, ela vai investigar tudo isso, tudo que tem a ver com a população humana, entendeu? Não está prestando atenção na leitura nem no texto, né, bonito? Sim. Peguei no pulo. Já marquei, porque que é demografia? Se tiver prova, vai cair na prova. Vai, continua. Peraí. Eu sou o próximo. O que é demografia? Demografia é um termo de origem grega, composto por demo, que significa fogo, e grafia, que significa descrição. A demografia analisa as características geográficas que se relacionam ao grupo humano. É o modo como eles se organizam no espaço. As populações apresentam diferenças e semelhanças, sendo elas físicas, de gênero, de idade, econômicas e étnicas, culturais, etc. O estudo dessas variedades leva-nos a compreender como as pessoas vivem. Isso pode auxiliar o governo e ilustrações a planejar as políticas que visam melhorar a qualidade de vida dos habitantes de uma cidade, um estado ou país. Étnicos, relativo a um grupo de pessoas que compartilham uma identidade a qual envolve os aspectos culturais e linguístico e religioso, bem como os modos de agir.
qual é o máximo de habitantes que a Terra suporta? Muita gente já tentou fazer essa conta, mas ainda não há resposta definitiva. Desde que o pioneiro Alton von... Esse nome, Pro. Vamos pôr o nome dele de quê, Pro? Esse nome. Anton. Aí vai. Boa. Anton. Em 1669, que os nossos planeta podia acolher, nossa, Pro, quanta coisa, 13,4 bilhões de pessoas. As estimativas variaram entre 1 bilhão e 1 trilhão de pessoas. Entanto, 2/3 das previsões situam-se entre 4 e 16 bilhões de habitantes. Entendeu? Tô aqui, pode falar. Lê? Gente. Oi, Pro. Oi, continua. Isabela? Gente. Isabela? A Isabela saiu. Pra mim tá normal, gente. Pra mim tá normal. Pra mim também. A Isabela saiu. Professora, pode continuar. Então a internet dela caiu. Vai, pode Professora, continuar. tá vindo? Gente, tá aqui onde eu marquei, tá? Continua aí. Aí. Pode continuar? Pode. 16 bilhões de habitantes parece um intervalo confiável para se estabelecer um limite, considerado que o globo me perdi, calma aí. O globo comporta diferentes padrões de ocupação, afirma o geógrafo Álvaro Luiz English, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vai, continua. Caiu. UFR... lê, Isabela. Parou no UFRSGS. Aqui, ó, o fato... Do nada, Isabela. Isabela, seu microfone tá desligado. Isso. Olha que beleza, Pronto. né? O fato é que a população da Terra cresceu mais de 40 vezes desde o início da era cristã. No ano 1, estima-se que havia cerca de 150 milhões de pessoas no planeta. Esse número dobrou em 1350. Quadruplicou em 1700 e chegou ao primeiro bilhão em 1804. O grande salto aconteceu no século X. Não, 20. Sim. Quando a urbanização e os avanços na medicina fizeram a população saltar de 1,6 bilhões para 6,2 bilhões de pessoas. É isso levando em conta os grandes epidemias e as guerras, que são os mais importantes fatores capazes de estancar o aumento da população, diz Álvaro. O total de habitantes que ainda cabe no planeta depende de uma combinação de fatos ilimitantes. A quantidade de alimentos que o homem pode produzir Peraí, bro, eu perdi. A Isabela fechou. Isabela, você fechou seu áudio. Eu sei. O cara que tava gritando ali na cozinha, minha mãe e meu primo. Pro, onde tá? De alimento que o homem pode produzir. O padrão. Calma, gente. Que é o padrão de vida da humanidade pode alcançar em uma preservação do meio ambiente que possa garantir a vida de terra, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU. O mais provável é que em 2050 tenha 9... Calma aí, porque eu tô meio... 9 bilhões... Calma, 9,3 bilhões de pessoas
Uma caneta. Travou a tela. Gente, só um minutinho. Continua a leitura aí. Agora sou eu. Tô chocada. Diferentes observações demográficas. Por meio dos estudos demográficos, podemos observar diversos aspectos da população, como sua distribuição pelo território, dados específicos de perfil etário, natalidade e mortalidade. População Mundial 2015. Ô, Pro, tem que ler a tabelinha aqui? Esse quadradinho aqui? Não. Com a observação do mapa, podemos perceber que a população não se distribui no globo e de maneira regular, ou seja, alguns países apresentam maior número de habitantes que outros. Nesse contexto, dizemos que alguns países são mais populosos que outros. Outra forma de observarmos a relação da população com o território e por meio da densidade demográfica, ela tenta analisar a distribuição média da população em determinada área. Assim, verifica o número de habitantes que um município, estado ou país e divide esse número pelo tamanho da área. Como resultado, o hábito é um valor médio. A densidade demográfica não representa um número real, mas apenas aproximado. Vai, Gustavo. Pessoas por metro quadrado. Por meio da observação da densidade demográfica, é possível analisar a distribuição da população por um território determinado, se esta distribuição ocorre de maneira regular ou irregular. Quanto mais pessoas por metro ou por quilo, ou por quilômetro? Entrou. Pode falar pessoas por quilômetro quadrado. Tá. Pessoas por Metro quadrado ou quilômetro quadrado. Mais povoado será o país. A distribuição da população mundial. Pelo território pode observar outros dados. No. Oi! O microfone As está aberto. pessoas estão aglomerando. Gente, Vai o que acontece é o seguinte, tem gente falando junto e eu acho que a pessoa tá falando comigo e eu fico tentando entender. Eu não sei se eu escuto quem tá lendo, se eu acompanho a leitura ou se eu tento entender quem tá falando. Eu não sei o que eu faço primeiro. Então, vocês precisam fechar o microfone, né? Só deixa o microfone aberto da pessoa que tá lendo, porque eu tô acompanhando a leitura aqui na tela ou o livro que fica aqui no meu colo, ó. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vocês precisam fechar o microfone, tá bom? Que tira a concentração também da pessoa que está lendo aqui do outro lado. Vamos lá. Além. Cadê o leitor? Eu confundi, peraí. Você vai ler a 242 e 242 e não. Você não. Isso Quem porque agora, a gente então? fica 50... Era o Pietro agora. Agora era o Pietro. Cadê o Pietro? Pietro, sua vez de ler. Isso porque a gente fica 50 minutos antes de começar a gravar, combinando quem vai ler. Tá bom, gente, lê alguém aí, por gentileza, que a gente tem que além continuar. da distribuição da população. Lê aí, Noel, vai. Obrigada, obrigada, amei. Além da distribuição da população
Pelo território, podemos observar outros dados do perfil populacional por meio da, por meio da demografia. O que é perfil populacional? O perfil é uma população O perfil de uma população é marcado marcado por características como faixa etária, número de nascimento e de mortes em determinado período, entre outras. Cada um desses dados é obtido por analise alguns indicadores. Crescimento. Peraí, Pro. Um desses indicadores mostra que a população do planeta cresceu, isto é, apresentou crescimento vegetativo. Vegetativo positivo. Crescimento vegetativo é diferença entre o número de nascimento que corresponde à taxa de natalidade. Peraí, Pro. Natalidade Nascimento. E o número de mortes corresponde à taxa de mortalidades em um período específico, geralmente um ano. Ele pode ser expresso pela fórmula. Pode ver a fórmula, Pro? Pode. Crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. O estudo da demografia permite-nos observar, por exemplo, que a população brasileira quase 20 vezes em 138 anos, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2018, a população é de aproximadamente 208 milhões de habitantes. O IBGE é de... Peraí, porque eu me perdi aqui. Aqui, o IBGE é de fundamental importância para a democracia brasileira, pois realiza o Censo Democrático Brasileiro. A cada vez no ano, o crescimento vegetativo de uma população é um dado importante para a compreensão das diversas formas de relação da sociedade com o ambiente, possibilitando direcionar investimento em saúde, educação, previdência, entre outros. A transformação da sociedade no que se refere ao crescimento vegetativo pode ser observada no gráfico de pirâmide etária.
o gráfico de pirâmide. Quantifica a população de quantidade. De quantidade. Quantifica a população de cada faixa etária. Meu Deus, Peraí, sempre tem um grito no meio da aula. O que foi, abençoado, que tá gritando no meu ouvido? O celular tá dando problema. Aí a pessoa que tem que me reiniciar de novo. Aí eu tô Sente nada. agora, podia passar inteiro, porque eu reiniciando ele. Tá? Não entendi nada. Eu acho que ele falou que o celular dele tá dando problema e ele vai ter que sair pra reiniciar. Pedro, faz assim ou faz assim? Acho que é isso mesmo, Isa. Tá bom. É. É que o Fala em microfone outras dele é línguas, ruim, né, gente? gente? Não dá pra Fala em entender outras nada. línguas. Fala em outras línguas, pronto. É Parabéns, verdade. eu não conseguia não, parabéns. Pode terminar de ler, pronto. Pode. O gráfico de pirâmide. Peraí, que eu me perdi de novo. É aqui o gráfico de pirâmides quantificado a população. É essa parte que eu falei, pronto? Isso. Pro, me perdi. Que página vocês estão? Aqui, gente, ó, na 434. O que você ficou fazendo? Porque é onde a gente parou. Tá Então, vendo? fazendo a diferenciação entre aqui, ó, em homens e mulheres. Pode terminar? Pode. As barras maiores representam uma população mais numerosa em determinada faixa. Em determinada faixa etária, as barras menores referem a uma população Numericamente, numericamente menor em certa faixa de idade. A forma geral do gráfico de pirâmide pode revelar muitos sobre a estrutura da população de um lugar. Por exemplo, países com muitas crianças apresentam a barra da base gráfica mais larga e a barra do topo mais estreita. ficando a representação uma forma aproximada de pirâmide. No final. Tá, então aqui a gente tem o gráfico. Brasil 2018. População masculina e feminina, tá até diferenciado pela cor aí. Então, Brasil, Canadá. Presta atenção, gente, que não é tudo a mesma coisa. Todos eles têm um título. Olha isso aqui, ó. Tá? E lá em cima é o Brasil. Então, Canadá, República Popular da China. Então, temos todos esses dados aí, tá? 436. Mais gráfico. Ó, observe as pirâmides etárias e responda as questões. Então, vocês vão fazer aí. 436. Professora, 437, de acordo com o texto e com o gráfico, tá bom? Diga. Pro, às 4 horas eu vou ter que sair mais cedo, tá bom? Tudo bem. Certo, pode começar. Ô, Pro, Vou arrumar isso aqui na tela. Oi. no Canadá tem mais mulher, né? Uhum. Porque o último pontinho é esse rosa, né? Ô, Pro, eu tava pensando aqui, antes de ver isso aqui, eu pensei que a população era tudo
como posso dizer? Igual, mesmo número, igualzinho. Não. Sempre muda. Vamos lá, 8 minutos. É o tempo que o Zoom tá dando pra gente, hein? Ô, Pra, tem que fazer até que pergunta. Até a 3, dá 437. Pessoal, clica no link e volta, tá? Continua fazendo a atividade.